Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é o dia 24 de janeiro, nós continuamos então nossa caminhada com o livro do Apocalipse, essa busca de sermos cada vez melhores. Compreender esse texto, ele exige da gente uma atitude de reflexão, de parada, de escuta do que a palavra nos diz com todo o seu simbolismo. Hoje nós chegamos ao capítulo 15, é ele que nós vamos meditar neste domingo, recordando que, como domingo, é dia de buscarmos celebrar com nossa comunidade. Se você pode participar hoje da Eucaristia, não deixe de participar, não perca essa oportunidade. É importante nos alimentarmos para vivermos bem esse espírito de resistência e profecia que o livro do Apocalipse nos propõe. Nosso texto hoje, então, é o capítulo 15 do livro do Apocalipse. Façamos a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir tua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com Sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tomemos então nossa Bíblia, capítulo 15 do livro do Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos prontos com as 7 últimas pragas, pois com elas o furor de Deus chegará ao fim. E vi algo como mar de vidro misturado com fogo. Sobre ele estavam de pé todos aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número do nome da besta. Eles seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiro, Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e quem deixaria de glorificar o teu nome? Porque só tu és o Santo. Todas as nações virão ajoelhar-se diante de ti, porque os teus atos de justiça se tornaram conhecidos. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu, e do templo saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e brilhante, e na altura do peito traziam cintos de ouro. Um dos 4 viventes deu aos 7 anjos 7 taças douradas, cheias do furor do Deus que vive para sempre. O templo se encheu com a fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto não fossem realizadas as 7 pragas dos 7 anjos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O capítulo 15 é uma detalhada preparação para o julgamento.
aparece no céu o terceiro sinal: 7 anjos com 7 pragas ou taças. As pragas recordam imediatamente o enfrentamento de Javé com o faraó para libertar os hebreus da dominação egípcia. A taça, de acordo com muitos textos bíblicos, é sinônimo de destino. Está para acontecer, portanto, a grande e definitiva derrota da sociedade fundada na mentira. Aí o furor de Deus ficará consumado. Antes mesmo de mostrar o enfrentamento, o Apocalipse já canta e celebra a vitória. Os que venceram a besta, a imagem dela e o número do nome da besta, cantam o hino da vitória, estando todos de pé sobre o mar de vidro misturado com fogo. No capítulo 4, versículo 6, lemos que diante do trono de Javé havia como que um mar de vidro. Dizíamos que este mar representa as forças do mal presentes em nossa sociedade. Elas estão congeladas diante de Javé, pois ele é o único Senhor da vida e da história. Os que venceram a besta estão de pé sobre este mar. Em outras palavras, venceram a sociedade injusta, à semelhança do cordeiro que está de pé como que imolado. Além disso, afirma-se que o mar de vidro estava misturado com fogo. Aqui o fogo representa o julgamento. O Apocalipse garante mais uma vez que Deus julga e destrói a sociedade injusta mediante a profecia e a resistência das comunidades. Está para começar o canto de vitória. O cântico é chamado de Cântico de Moisés e também do Cordeiro. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés entoou com o povo o canto da libertação. Está no capítulo 15 do livro do Êxodo, que é também um hino de vitória de Jesus sobre a morte. O autor do Apocalipse sente que o processo de libertação iniciou na época do Êxodo e teve seu ponto alto na ressurreição de Jesus, o Cordeiro que conduz seu povo à Nova Jerusalém. Além disso, Moisés é chamado de o servo de Deus. No Apocalipse, servos são os que profetizam e resistem. Assim fazendo, eles se tornam agentes de libertação à semelhança de Moisés. Todo seguidor de Jesus é chamado a ser um novo Moisés. O cântico de libertação é um mosaico de textos do Antigo Testamento. Esse hino, provavelmente conhecido e usado pelos cristãos do final do século I, expressa a fé, a convicção e a resistência das comunidades diante dos poderosos que se opõem ao projeto de Deus e que se põem no seu lugar para oprimir e matar. Basta olhar os títulos que o cântico atribui a Deus: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei Universal, Único Santo, Justiceiro e Fiel, para perceber a garra e a resistência das comunidades. Depois do hino, retoma-se a descrição. Os 7 anjos com as 7 pragas saem do templo vestidos de linho puro e brilhante, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Chama atenção o modo como os anjos estão vestidos. Em outros termos, qual é a sua identidade? Nós já falamos disso, que no Apocalipse a roupa representa a identidade. O linho puro e brilhante é a roupa da noiva do Cordeiro. Mais adiante, o autor afirmará que o linho puro e brilhante representa a prática da justiça das comunidades. Além disso, os anjos trazem um cinto de ouro à altura do peito, exatamente como Jesus, no capítulo 1, versículo 13. Propositalmente, o autor identifica os 7 anjos com as comunidades e com Jesus. É mais uma comprovação de que Deus julga e destrói a sociedade corrupta mediante a prática da justiça e o testemunho de Jesus. Quando nós refletíamos no capítulo 4, dizíamos que os 4 seres vivos eram manifestações do Espírito presente nas comunidades. Um desses seres vivos entrega aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias do furor, do julgamento do Deus que vive para sempre. Trata-se de nova comprovação
de que o julgamento se dá mediante a profecia e a resistência das comunidades que, sob a ação do Espírito, revivem em tempos novos a luta de Jesus contra a injustiça. O projeto de Deus vai se realizar e ninguém poderá torcê-lo ou modificá-lo. Há aqui um detalhe importante. No tempo do deserto, Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem tinha pousado sobre ela e a glória de Javé enchia o santuário. A mesma ideia se encontra também no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, nos versículos 10 e 11. O autor do Apocalipse serviu-se desse tema para afirmar que agora ninguém poderá ter acesso a Deus para convencê-lo de não pôr em ação o julgamento da sociedade injusta. Os 7 anjos estão prontos para derramar as taças, e o julgamento acontecerá sem demora, sem que ninguém possa modificar-lhe um detalhe sequer. Deus vai dar a cada um segundo a medida de suas obras, e cada qual vai sofrer as consequências das próprias opções. Então, que nós possamos hoje refletir sobre esse tema que nos é apresentado hoje com tanto simbolismo. O mar de vidro misturado com fogo, os 7 anjos com as 7 taças, o cordeiro, a roupa de linho brilhante dos anjos. Tudo isso fala de um projeto de Deus de amor para aqueles que semearam amor, semearam justiça, mas também de derrota para aqueles que se filiaram ao pai da mentira, aqueles que se colocam do lado da injustiça, do lado da maldade. Que Deus nos ilumine para que nós possamos, no dia do julgamento, sermos encontrados puros, limpos e brilhantes. Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.